Deixa eu colocar uma pergunta aqui e deixa eu ver como que eu coloco essa pergunta. Primeiro eu vou fazer ela direta. Onde está escrito o que é o DNA de uma marca? Para você conseguir ter tanta consistência de fazer um case como esse. Porque eu me pergunto, eu vou entrar para trabalhar na sua equipe, né? Sim. Eu quero entrar com ideias novas, eu quero revolucionar, mas eu tenho que entender o DNA da marca. Para onde eu olho? Onde Sim. está? Fez sentido, Tá, Dani? não, e ele tá num documento que, dependendo da empresa que você trabalha, ele tem um nome diferente, mas na verdade o conteúdo é muito parecido. Então, na PepsiCo a gente chama de Brand Diamond, na Unilever que eu trabalhei chamava Brand Key, na Heineken que eu trabalhei chamava Brand in a Bottle, mas no fim do dia, que é isso? É o raio-x do que é a sua marca. Então, nesse documento, você tem qual é o insight de consumidor, para quem você está falando, quais são seus benefícios funcionais, quais são seus benefícios emocionais, qual é o seu papel social, qual que é a sua essência, qual que é o seu propósito. Tudo isso ele foi trabalhado e ele está ali nesse documento, que é um documento que, assim, aquele documento que você põe embaixo do braço e dorme abraçada com ele, que é tudo que você for fazer para esta marca tem que ter, tem que conversar com esse documento. Então, eu vou dar um exemplo. A gente falou sobre For the Bold, romper o status das convenções e tudo mais. Tem gente que me pergunta, por que vocês fizeram isso com Doritos e não fizeram com Cheetos ou com Lay's? Porque Cheetos e Lay's têm outro posicionamento, tem outra essência, que se eu tentasse fazer um lançamento disso com aquele posicionamento, não tem nem como explicar por que eu estou fazendo aquilo com aquela marca. E isso é muito importante quando a gente fala de posicionamento de marca, porque muitas vezes, como cliente, como marca, eu recebo uma série de projetos que as pessoas falam: nossa, isso daqui é muito legal para sua marca, mas o preço é muito baratinho, é super legal vocês fazerem isso. E quando eu vou olhar, aquilo vai contra o que a marca, o ponto de vista da marca. Então, mesmo que seja muito barato, eu não deveria fazer. Porque se eu fizer, eu vou desconstruir aquela imagem de marca tão poderosa. Eu vou diluindo o que as pessoas hoje olham e falam sobre aquela marca. Então, sim, isso está no documento. Todo mundo que chega para trabalhar na PepsiCo ou em grandes companhias tem que olhar para esse brand diamond, tem que ver quais são os do's e os don'ts, o que essa marca é, o que essa marca não é. É assim que você chega em qual que é o DNA dessa marca. Mas aí, ó, olha, respeita, mas não se intimide. Volte lá porque a Dani falou de olhar para o contexto, olhar para as pessoas para não se prender. Olha eu aqui dando palpites, eu que nem vivo esse desafio do mundo Mas corporativo, né, isso aí é Dani? muito verdade, porque assim, tem uma questão aqui que é assim. Lembra que eu falei, não subestime a audiência, escute o que as pessoas falam. Vamos fazer o link com o que eu apresentei. Essa marca é para quem está desafiando a lógica das convenções. Quem disse que as convenções, hoje em dia, em 2021, é que só pode ter mulher namorando homem e homem namorando mulher? Quem falou isso? Então, se você for olhar e falar sobre desafiar a lógica das convenções, a gente acredita que entre o feminino e o masculino existe uma série de opções. Isso é desafiar a lógica das convenções que a sociedade ainda insiste em questionar e que deveria ser da forma que a sociedade diz que é a forma correta. Né? Então, isso que é importante. Não, a gente poderia não fazer Doritos Rainbow. A gente poderia simplesmente só lançar produtos que têm um sabor que é super desafiador. Mas aí eu estou falando de algo funcional, eu não estou falando de algo emocional. Quando eu vou para a relação emocional, eu posso lançar qualquer sabor de Doritos maravilhoso, ele nunca vai gerar o impacto que Doritos Rainbow gera nas pessoas, emocionalmente falando. Nunca. Então, por isso que eu falo muito sobre qual é o seu propósito como marca. Você vai gerar crescimento através de uma série de inovações, mas o que mais você vai fazer? A gente tem uma marca que chama Equilibre e que ela fala muito sobre empoderamento feminino. A gente acabou de lançar um projeto que a gente estampou na embalagem um novo sabor. Eu poderia ter lançado só um novo sabor de Equilibre, sabor coco.
a gente lançou Equilíbrio Sabor Coco e na embalagem a gente tem o Plano de Menina. O Plano de Menina é um projeto que ajuda meninas da periferia a se formarem, a conseguirem um emprego, a realmente mudarem e a terem oportunidade. Então, por isso que eu falo sobre a coerência. É uma marca que fala sobre o empoderamento feminino. Eu vou colocar na embalagem um projeto que ajuda meninas a conseguirem seguir crescendo na sua vida. Então, isso é muito importante. Esse é o DNA. Assim, não adiantaria eu colocar ali qualquer outro projeto que não fizesse sentido com o que essa marca acredita. Mas tem que se desafiar, porque assim, de novo, desafiar é você bancar que você vai colocar um projeto na embalagem com QR Code, vai fazer parte da doação, você vai fazer para o instituto. Isso tudo é você não aceitar. Sempre aquilo que eu falei. Que mais a gente pode fazer além de lançar um sabor? Que mais a gente pode usar essa marca para transformar? Essa é o que tem que deixar a gente sem dormir. Vamos lá, tem perguntas sobre dados, que legal. Ó, eu vou juntar algumas aqui, tá? Primeiro é uma pergunta sobre os dados. Os dados internos são coletados pela força de venda e de distribuição? Assim, como que os dados internos são coletados, tratados e usados na empresa? E aí depois tem uma outra pergunta que é: os dados são analisados de forma abrangente para gerar ações como da Doritos? Então, assim, só entender um pouquinho dessa dinâmica de dados, né? Sim, a gente tem várias formas de capturar dados. A gente tem os nossos dados de vendas interno, que a gente tem, e que diariamente a gente sabe exatamente o quanto a gente vendeu em cada região, em cada canal. Então, tem uma série de dados que você cruza com os dados da Nielsen, que hoje é o instituto oficial que mede toda a questão de distribuição, market share, compra, enfim. Então, a gente tem os nossos dados internos e a gente cruza com dados externos. Então, sim, a gente tem uma área de estratégia de vendas que gerencia todos esses dados e a gente consegue entender se uma ação gerou mais giro de produto ou não. A gente consegue avaliar assim, praticamente tudo. Obviamente são dados muito confidenciais, mas a gente tem muita informação para poder entender esse tamanho, nesse sabor, ele funciona melhor nesse canal, ou ele funciona melhor no outro canal. Então, a gente consegue até direcionar para se vai para a loja pequena, se vai para a loja grande, qual é o tamanho de embalagem que mais cresce. Um exemplo que eu vou dar para vocês, na pandemia, as embalagens maiores cresceram 50%. Por que elas cresceram 50%? Porque as pessoas ficavam mais em casa, a embalagem maior ela é mais econômica, se compravam embalagens maiores para poder dividir com a família dentro de casa. Antes da pandemia, as pessoas compravam embalagens menores e elas até comiam na rua, comiam no seu dia a dia. Então, essas mudanças, elas direcionam como que a gente vai dar o guia para que seja feita a produção, para que seja feita a compra da quantidade de materiais de embalagens maiores, porque senão eu posso ter um pedido muito maior e eu não consigo entregar porque eu não me planejei, porque eu não fui olhar o que estava acontecendo com o consumidor e com o consumo nas lojas. Então, a gente tem uma área bem grande que analisa isso. E como a gente faz essa questão de forma abrangente, eu acho que tem duas coisas aqui. Uma é a gente realmente olhar para os consumidores de Doritos e entender o quanto isso está sendo relevante para eles e quanto isso está fazendo com que a marca cresça. A outra questão, que é de uma forma mais abrangente, é a gente olhar tudo o que está acontecendo com os consumidores e com as pessoas, os dados. Então, assim, a questão de equidade racial é um tema, a questão de equidade de gênero é um tema, a questão da comunidade LGBT, que ia mais é outro tema. Hoje a gente fala muito a questão do mental health, dessa questão da cabeça das pessoas via pandemia. Tem uma série e a gente vai olhando todos esses temas. A gente tem mais de 22 marcas, e de acordo com aquele Brand Diamond que eu falei para vocês, que é o nosso guia de cada uma das marcas, a gente vai entendendo que tema tem mais aderência e mais relevância para cada uma das marcas. Por isso que é muito importante, quando você tem um portfólio de marcas, ter muita clareza de qual é o posicionamento de cada uma delas. Eu vou fazer um paralelo com um time de futebol. Quando você pega um time de futebol, cada jogador em campo, aqueles 11 jogadores, cada um tem um papel. Se todos os jogadores quisessem jogar como o atacante, aquele time ia perder.
porque eu não ia ter ninguém na zaga, eu não ia ter ninguém no gol, eu não ia ter ninguém no meio campo, ia estar todo mundo jogando do mesmo jeito. Quando você tem um portfólio de marcas, é a mesma coisa. Cada jogador, cada marca, ela tem que ter um papel no seu portfólio. E isso te dá clareza de quais são as campanhas que você vai fazer, que territórios você vai apoiar, que causas você vai apoiar, por que você está fazendo alguma coisa com uma marca e não com outra. Então, a gente tem, por exemplo, dentro do nosso portfólio, a gente tem Cheetos muito forte com a cultura popular, a gente tem leis muito fortes com a questão de futebol, e dentro de futebol, a gente também tem a questão de equidade de gênero, porque a gente está patrocinando a UEFA e a UEFA feminina. Com Doritos, a gente fala muito de festival de música e a questão da comunidade LGBTQIA+. Com Equilíbrio, a gente fala muito de empoderamento feminino. Então, cada Ruffles, a gente fala muito do universo de games. Então, cada uma das marcas entra num espaço para garantir que a gente não fica criando marcas que uma ficam canibalizando a outra. Então, é muito importante ter essa clareza também de olha para fora, não olha com o viés da marca. Primeiro, olha para fora para entender o que está acontecendo com as pessoas. E depois entende como todos esses insights se adequam com o seu posicionamento de marca. Tentar forçar uma coisa fica falso e o consumidor percebe.